Dando sequência à nossa série de vídeos tutoriais, hoje eu vou mostrar para vocês como funciona o programa de afiliados do HIPDS Fast e também do HIPDS V3, tá? Então você vai entender nesse vídeo aqui como que é que funciona. Eu particularmente ia escrever um PDF, escrever um artigo, um tutorial mostrando, mas eu acredito que o vídeo fica mais interessante porque tu pode deixar ele rodando e ao mesmo tempo você fazer outras atividades enquanto você ouça, né, o que a gente está conversando aqui, certo? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem um tabuleiro padrão, certo? E você tem aqui dentro do painel de controle a opção do usuário copiar o link e indicar quantas pessoas ele quiser. Aqui a gente tem um ponto importante, né? Quantas pessoas ele quiser. Então vamos lá. Digamos que eu sou esse teste 3 aqui. Eu acabei de entrar no sistema, só um exemplo, certo? Acabei de entrar. O que eu vou fazer? Eu posso já indicar aqui como doador? Pode, certo? Pode. Então, você vai indicar e a indicação vai cair aqui, ó. Vai preencher esta vaga em aberto abaixo dele. Preencheu essa vaga, o que vai acontecer? Esse lado, junto com o MA47, o novo doador que entrou, e o teste 03 vai formar uma nova rede, a exemplo desses três aqui, com 2 guia e um lenda do lado, sendo o MA47, então, o novo lenda no novo tabuleiro. Correto? Quando isso acontecer, o teste 03 que indicou vai ser o guia, certo? E esse outro cara aqui, que ele foi indicado aqui, vai ser o guia do outro lado. E neste caso aqui, a gente abre, então, a oportunidade de que esse doador aqui, esse teste 3, continue a indicar. Ele não está bloqueado de indicar apenas 2, por exemplo. Ele pode continuar indicando, mesmo ele estando aqui em guia, certo? Ele pode continuar indicando. E esse cara que foi para o centro, o MA47, por exemplo, pode indicar daqui também. Então, ele pode fazer essa indicação aqui. Mas a maior dúvida aqui que eu quero responder para vocês é como que funciona a partir do momento, por exemplo, que o usuário sai daqui, né? Que o usuário sai desse nível. Digamos que, olha só, esse teste 03 indicou esse cara aqui, por exemplo, já veio para o outro lado, né? Para formar um guia aqui. Então, eles só vão se encontrar de novo no plano 2, certo? Né? Então, só vão se encontrar de novo no plano 2. Se você quer explicar para o seu usuário, tá? Ele está com dúvida, ele quer que, por exemplo, que acompanhe ele. Para isso acontecer, ele tem que estar no guia, na posição guia, e ele tem que indicar esses dois caras aqui, certo? Então, ele fazendo essa indicação aqui, mesmo assim, um deles vai para um lado e o outro vai ficar do outro lado também. Então, ele fazendo essa indicação aqui, esses dois carinhas aqui vão acompanhar ele, vão ser um guia de cada lado dele enquanto ele está no centro. Ou seja, esses dois caras que ele indicou aqui vão trabalhar para ele no próximo tabuleiro, vão preencher o tabuleiro dele fazendo as indicações. Então, se você quer mostrar para o seu usuário, para quem participa do seu sistema, para que a rede acompanhe, para que a rede trabalhe em prol deles, você precisa passar essa informação de que é assim que funciona, tá? Então, quando ele chegar no guia, ele faz, então, as indicações de 2 pessoas, de 1 ou 2, tá? De 2 pessoas para preencher essa vaga aqui. Preenchendo, esses caras aqui vão ficar ao lado dele, aqui no tabuleiro, e ele vai ficar no centro. Ou seja, são 2 pessoas que vão trabalhar em prol dele, e vão fazer com que ele, por exemplo, receba as doações e, ao mesmo tempo, esteja apto a subir para o plano 2. Bom, agora a gente tem, então, esse MA47 no plano 2, correto? Né? A gente tem ele, evoluiu, foi para o plano 2. E se ele quiser continuar indicando? Agora tem um ponto importante, né? Se ele quiser continuar indicando, lembre-se, né? Quando ele saiu aqui do centro, quem que veio para o centro? Esse teste 3, que era indicado dele, teoricamente, né? Esse daqui ficou aqui no centro e ele foi lá para o plano 2, certo? Você entendeu essa parte, né? Então, ele subiu para o plano 2. Se ele quiser indicar mais alguém, o que vai acontecer com esse indicado? Esse indicado vai cair na rede do MA47, porque o MA47 é o indicado dele que ficou para trás. Certo? Então, esse indicado, no plano 2, ele pode continuar indicando que vai continuar preenchendo a linha dele, vai continuar preenchendo as pessoas que estão ali vinculados a ele. Só que tem um porém aqui, é somente pessoas que estão vinculadas a ele, ou seja, indicados deles que estão no plano 1. Se ele está lá no plano 4, mas ele tem um indicado no plano 1, vai cair para esse indicado no plano 1. Agora, se ele está lá no plano 3, por exemplo, o indicado dele está no plano 2 e não tem ninguém no plano 1, não vai cair no plano 1, tá? Vai cair na rede do admin. Não tá feito uma dinâmica, por exemplo, então por que não busca o indicado do indicado, né? Para seguir uma fila. Porque eu já vou te explicar o porquê. Porque isso não é interessante para o sistema, tá? Isso não é interessante.
né? Eu já te expliquei aqui a dinâmica, como funciona certinho para fazer com que ele se acompanhe, certo? Você já tem essa informação. E o mais importante, sabe por que é diferente? Porque toda pessoa que fizer este processo, que se cadastrar sem patrocinador, vai para a rede do admin. Toda pessoa que se cadastrar sem um patrocinador, ou com o patrocinador dela, por exemplo, não tem nenhum indicado no plano 1, vai para a sua rede. Vai para a rede do admin. Então, ele se encontra quando os planos for compatível. Ou seja, plano 3, o indicado vai entrar no plano 3, perfeito, vai buscar para a rede. Plano 2, por exemplo, o usuário que indicou está no plano 2. Ele tem um indicado no plano 1, vai buscar aquela rede do indicado dele no plano 1. Ou seja, para empurrar aquele primeiro indicado dele para junto com ele no plano 2. Então, a gente tem aqui, pessoal, a dinâmica de funcionar em prol de quem está indicando, mesmo nos planos superior, e ao mesmo tempo a gente tem a dinâmica aqui de ajudar o administrador do sistema, que é você, a fazer dinheiro. Então a gente tem esse intercâmbio de duas funções, certo? Então não se esqueça disso, não se esqueça desses pontos, preste atenção no que eu falei aqui para você saber explicar para o seu patrocinador. Fazendo para o seu patrocinador, não, para quem vai ajudar a divulgar o seu projeto. Fazendo um resumo, se você quer que a rede dele acompanhe ele, preste atenção no que eu vou falar. Resumindo mais uma vez, eles têm que estar na posição guia, certo? Que é a posição construtor, e ele tem que indicar esses dois caras aqui. Quando ele fizer isso, ele vai vir para o centro, para receber, e esses dois caras que ele indicou vai ficar como construtor, um ao lado dele, tá? Um de cada lado dele, e vão ser os caras que vão indicar, ou seja, toda a próxima tabela dele vão ser de pessoas da sua própria rede, ou seja, pessoas que vão se ajudar, certo? E quando ele for para o 2 e indicar mais pessoas, as pessoas vão continuar caindo neste mesmo tabuleiro aqui, que ficou os amigos dele que ele indicou, justamente para preencher essa rede, fazer com que aqueles usuários que ele indicou suba com ele para o plano 2. Entendeu, né? Bom, era isso então que eu ia explicar para você nesse vídeo sobre o programa de afiliados do HIPDS Fast.